quando eu recebi o roteiro do filme, o roteiro ele não era um roteiro fechado, né? Ele era um roteiro que ainda tinha diálogos muito abertos, mas ele tinha uma estrutura que seguia uma matéria, acho que como a Marta falou um pouco na outra entrevista que a gente fez, é uma matéria que ela fez para a revista Piauí, que era um diário da viagem dela na Rússia, quando ela fez o curso de teatro lá, e que o Charlie, junto com ela, transformou esse diário da viagem num roteiro. Então eu recebi esse roteiro e comecei a entender o que era a história delas, né? Então, para mim, como fotógrafo, é muito importante visitar as locações e entender onde a gente vai filmar. Então, a minha primeira impressão quando eu li o roteiro e descobri que eu só ia para lá quando fosse filmar é, caramba, como é que eu me preparo para isso? O que eu faço para ter o material necessário de informação para produzir o meu material necessário para fazer o filme, né? Então foram várias conversas com o Charlie, foram vários estudos que a gente fez, tanto de escolhas de equipamento quanto de o que a gente queria fazer lá na Rússia para, na verdade, transformar aquele roteiro num filme, né? Mano, quem foi que decidiu que eu faço a Sônia e você, Helena? Oi? Quem foi que decidiu que eu faço a Sônia e você, Helena? A gente decidiu juntas. Por quê? Tô tentando aqui entender na minha cabeça. Por que eu sempre faço a personagem feia e mal amada e você sempre faz a bonita? Na verdade, o Charlie ele tem um jeito de filmar bem pessoal dele. Então, assim, ele já sabia que ele não queria usar uma câmera só. Porque como ele filma de uma forma muito documental, ele já sabia que se ele filmasse com uma câmera só, ele não ia conseguir registrar tudo que ele precisava. Então isso já era uma premissa, a gente precisava de mais de uma câmera. O outro assunto era a história do metrô, que como a gente filmaria algumas coisas dentro do metrô, a gente tinha que ter uma câmera que passasse um pouco mais desapercebida. Então qualquer estrutura um pouco mais na linha de uma câmera de produção entregaria um pouco a filmagem. Então, obviamente, para esse lado a gente foi para as câmeras de fotografia, que são as câmeras que passam mais batido, parece que você está fazendo foto. Então, assim, uma câmera já estava decidida, né? Aí a gente tinha que decidir as outras duas, vamos dizer que seriam as câmeras principais que a gente filmaria diariamente. Na parte da escolha, obedece o budget do filme. Então, a segunda câmera veio a partir de um apoio que ele teve de uma universidade russa que nos cedeu uma C300. Então até a gente já conseguiu aí, vamos dizer, a nossa segunda câmera a partir desse convênio. Então, bom, temos uma C300 e temos uma câmera fotográfica da Canon, que era uma 70D, para fazer o nosso filme. Então, qual é a terceira câmera? Aí entrou a minha parte, que eu acho que foi a decisão que eu ajudei o Charlie a tomar. Eu já tinha feito algumas coisas com a Blackmagic Pocket e é uma câmera que, de certa forma, tem um custo muito baixo e entrega um material que tem uma qualidade bem interessante em termos de latitude. Não sei se você conhece, já usou. Então, eu parti do princípio que essa câmera podia ser interessante para a gente, além dessa causa, dessa razão, porque, para mim, a Blackmagic Pocket funciona como uma Super 16 digital. Vou explicar um pouco porque eu penso assim. Comecei a trabalhar com cinema quando a gente fazia tudo em película. Quando a gente fazia tudo em película, o 16mm era escolhido por causa, além de dificuldades orçamentárias que traziam os projetos para 16, pela versatilidade do 16. Não existia, na época da película, nada mais versátil do que uma 16, uma Tom 16 no ombro com uma zoom. Então, se você tinha muitos projetos que foram feitos em película, documentais, foram rodados com esse formato. E não é à toa, é porque uma 16 no ombro é muito versátil, é uma das câmeras mais ergonômicas que tinha e a lente te dava um alcance muito bom. Você tinha desde uma grande angular para fazer um plano geral até uma super tele. Então eu falei, bom, o que eu preciso para esse projeto que tenho que estar versátil, eu não tenho um tech scout feito e tudo pode acontecer. Na hora que a gente chegar na Rússia, eu vou descobrir mais do que vai acontecer, mas eu tenho que estar pronto. E a filmagem
isso o Charlie já tinha me brifado, ela vai fluir muito solto. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma 16. Como eu não vou rodar esse projeto em película, o que vai ser a minha 16? Uma Blackmagic Pocket com uma zoom, que na verdade é uma das melhores zooms 16 que na minha opinião existem no mercado, que é uma 10.6 180, que ela te dá. Se você fizer a equivalência dessa lente para um sensor 35mm, que na verdade é sempre a nossa base, ela é uma 22, 21mm até uma 360. Então quer dizer, ela é uma lente que, por exemplo, você pega uma zoom, que é a mais usada para filmar hoje em dia com a cinematografia digital, sensor 35, é uma 24-290. Ela tem uma abrangência maior que uma 24-290. Ela abre mais e tela mais. Então quer dizer, eu montei um kitzinho, era uma câmera que tinha uma estrutura na mão, com uns manípulos, um monitorzinho ali para me ajudar e, putz, isso não desmontava, era a minha 16 digital, entendeu? E eu sabia que com essa 16 digital eu fazia tudo que eu precisava. Então, assim, todos os planos gerais que você vê no filme são feitos com essa câmera, porque a C300 tinha uma lente que tinha uma abrangência um pouco menor, ela tinha uma 28-76, que eu também levei daqui do Brasil, porque também era uma escolha estratégica para ela ser versátil. A 28-76 é uma zoom muito interessante, na minha opinião, porque ela envolve as lentes que a gente mais gosta de filmar, eu pelo menos, uma 28, uma 40 e uma 65 estão lá. E tela um pouquinho mais que a 65, então quer dizer, você tem desde um plano aberto, não muito aberto, mas uma 28 é um plano aberto bonito, sabe, sem deformação nenhuma. Uma 40 que é uma lente excelente para planos próximos e uma 65 que é um close bonito, entendeu? Então essa câmera ficou na mão do segundo operador e ele se virava com essa lente full time praticamente. A gente chegou a escolher um jogo de fixas que eu fiz um estudo lá na Rússia de escolher um jogo de Lomos, que são lentes de certa forma vintage, fabricação russa, que eu fiz um teste lá com elas e lentes muito boas, assim, interessantes, mas a nossa filmagem não permitia, a gente não tinha esse tempo de enquadrar com lentes fixas e eu usei elas, na verdade, durante a primeira semana da filmagem, poucas vezes, tanto que a gente chegou à conclusão de que era melhor devolver, salvar essa grana e ficar com as zooms que estavam sendo muito mais úteis pra gente. Eu tô me sentindo mal. Por quê? Porque você faz eu sentir isso. Então por que você veio viajar comigo, se você se sente tão mal do meu lado? Não sei. Você é minha melhor amiga? Não posso ser, se você se sente mal do meu lado. Aí o que aconteceu? Uma vez resolvidas essas câmeras, a gente tinha uma pós-produtora já que estava escolhida por nós para fazer a finalização do filme. Então a gente fez um teste com as 3 câmeras, uma C300, uma Canon 70D e uma Blackmagic Pocket, para entender como essas câmeras se juntariam no projeto. E também escolher quais eram as melhores asas para a gente trabalhar, aonde eu estava pisando, né? Tipo, aonde que eu podia superexpor ou subexpor o material, entendeu? Com que range que eu podia trabalhar com cada uma sem dançar depois pra gente... E foi um teste muito importante para mim, porque eu tive até um privilégio nesse teste. Não sei se vocês conhecem a Psycho, que foi a finalizadora do projeto. E a Psycho é do Marcinho, que é um colorista muito conhecido no mercado, muito bom. E nessa época o Serginho, que é outro colorista muito conhecido, irmão dele, estavam associados nessa época. E no teste eu tive esse privilégio de estar com os dois ali na sala e eles ali analisando o material do teste comigo para a gente chegar na conclusão do que era melhor. E ali a gente inclusive viu que tinha algumas asas, tanto da C300 como da Blackmagic, que tinham uma espécie de ruído que a gente até entendia um pouco como grão e a gente meio que falou, putz, tenta trabalhar o material mais limpo que você puder, mas olha, essas asas aqui te entregam um material interessante. E quando chegou lá, e uma coisa que o Serginho tinha pedido para mim era tentar usar um gravador externo na C300, porque a C300, a Mark I, na verdade, ela tinha uma compressão um pouco alta. E ele falou, por mais que você não vá elevar o material gravando no gravador externo, você vai me entregar uma compressão um pouco melhor, que na hora de a gente finalizar vai ser legal. Aí na primeira semana eu tentei fazer isso, mas isso virou um caos. Os assistentes russos apanharam um pouco desse gravador
Eu tinha um assistente de câmera russo e ele apanhou muito desse gravador. E ele, na verdade, virou uma questão tão grande que no final da primeira semana eu falei, gente, tchau pro gravador. Não, é que eu acho que a gente acaba reproduzindo isso na vida, entendeu? Eu fico sempre com esse papel. Não é bom pra mim. Marta, a gente escolheu juntas. Não, você que escolheu. Não fui eu que escolhi. Tá bom, Não foi eu Manu, que se eu escolhi. falasse o que eu queria fazer, Helena, você ia rir da minha cara. Na verdade, a gente trabalhou, além do equilíbrio de cor, com inserção de grão. Então a gente fez um estudo de qual grão se adaptava melhor a cada câmera. Eram sensores de tamanho diferentes, né? Então a gente tinha do APS-C da 70D ao sensor 35 da C300 ao sensor 16 da Black Pocket. Então foram escolhidos grãos diferentes, filmados para serem inseridos em cada câmera, para que quando a gente visse o corte, elas passassem uniforme. Eu, sinceramente, acho que a Psycho fez um trabalho incrível. Eu, hoje em dia, olhando o filme, nem eu consigo lembrar quais das câmeras eram. A gente já faz um tempo que a gente captou, e a minha memória também não ajuda. Mas ficou tão uniforme que, para mim, eu acho que está bem interessante o resultado final ali. Da onde você tá tirando isso? Na verdade, tomei uma decisão um pouco mais radical, mas eu trabalhei com asas altas. Então, como eu tinha situações de muito pouca luz, na verdade, eu não tinha um parque de luz. Minhas cabeças de luz eram bem poucas. Então, eu tinha que trabalhar muito com a luz natural e tinha que evitar o grão nas baixas. E como a gente já tinha feito aquele teste, eu preferi trabalhar nas asas altas, me trouxe um material mais uniforme, tanto em termos de ruído, nas baixas e nas altas, mas eu acho que é uma decisão bem importante para, inclusive na finalização, a coisa ficar mais fluida, entendeu? Então, tive situações de grão um pouco nas baixas, principalmente cenas que estavam muito pouca luz. A gente teve que trabalhar um pouquinho de redução de ruído em pouquíssimas cenas extremas, mas quando você vai ver no total ali, no geral, acho que teve umas coisas que estavam escuras que a gente deixou escuro. Falou assim, pô, não vamos levantar isso aqui, que daí a gente vai... E também, né, um escuro no filme é legal, né? No filme não precisa ser tudo claro.